Se eu contar isso hoje, muita gente vai dizer que é invenção, mas eu juro pela vida dos meus filhos, eu vi com os meus próprios olhos. Na época, eu tinha 30 anos, hoje tenho 53. Eu morava em um sítio afastado com meu marido e nossos 3 filhos, um menino de 10, a do meio com 7 e a caçula ainda pequena. Era uma vida simples. Meu marido saía todo dia montando no cavalo, levando inhame, macaxeira, milho e batata doce para vender na cidade. Voltava sempre no fim da tarde, coberto de poeira da estrada. Foi numa dessas voltas que ele encontrou um gato. Disse que o bicho estava no meio da estrada de terra batida, sentado como se esperasse alguém. Um siamês, aparentemente bonito, porém estava muito magro, como se tivesse passado fome, e muito sujo daquela poeira toda. Quando o cavalo se aproximou, ele não correu, só olhou. Meu marido tentou seguir caminho, mas o gato começou a andar atrás. Quando ele apressava o cavalo, o gato corria. Quando diminuía, ele parava. E ficou assim por um bom trecho da estrada. Meu marido disse que sentiu pena do gato. Então decidiu trazer o bicho dentro de um saco de estopa pendurado na sela do cavalo. As crianças ficaram encantadas, principalmente a do meio. Então ela falou, vamos chamar ele de Cinza, mamãe, porque ele parece uma fumaça. E assim foi, e por Cinza ficou. Nos primeiros meses foi tudo normal. Ele cresceu, engordou, ficou um gato bonito. Não fazia bagunça, só tinha uma coisa estranha. Ele não miava. Era muito raro. Não miava à toa, nunca. Só olhava. Às vezes eu tinha a impressão de que ele entendia demais o que acontecia dentro da nossa casa. Então, o primeiro acidente aconteceu. Eu estava estendendo roupa em frente da nossa casa em um varal e eu vi quando o Cinza correu até a estrada. E nesse momento, em um relance de segundos, apareceu um caminhão, bateu nele e o corpinho ficou ali sem vida. O meu marido trouxe e enterramos debaixo de um pé de caju no quintal. As crianças choraram muito. Passaram semanas perguntando por ele. Mas enfim, a gente seguiu, a vida continuou e os meus filhos já estavam esquecendo o assunto do gato. Foi quando, em uma bela tarde, eu estava fazendo um bolo de macaxeira para meu esposo e, de repente, a minha filha de 7 anos entrou correndo na cozinha, pálida, porém, aparentemente, muito feliz. Ela gritou: mamãe, ele voltou. Eu parei sem entender nada e disse: quem voltou? E ela disse: o Cinza, mãe, ele está lá fora. Eu custei a acreditar no que ela estava me falando e fui lá observar também a situação. Chegando lá, eu pensei que fosse outro gato, mas não era. Era ele. Mesmo manchinha perto da orelha esquerda, mesmo olhar parado, a mesma cor, o mesmo jeitinho. Totalmente limpo, ileso, como se nada tivesse acontecido com ele. Eu estava custando acreditar, mas eu não poderia duvidar do que estava em minha frente. Meu marido ficou calado naquele dia. Foi até o pé de caju mais tarde e nunca comentou comigo o que encontrou ali. Só disse que devia ter sido uma coincidência. Mas não era uma coincidência, porque aconteceu de novo. Uma vez, uma cascavel mordeu ele perto do galinheiro. Gente, eu vi um inchaço. Ele mal conseguia andar. Porém, ele sumiu naquela madrugada. Achamos que tinha morrido, escondido em algum canto, não sei. Porque geralmente as pessoas falam que quando o gato ele sente que vai morrer, ele se afasta dos donos para morrer longe. E foi isso que eu pensei. Porém, meses depois, ele voltou. Inteiro, intacto, como se nada tivesse acontecido. O tempo foi passando, a gente continuava a vida, eu tentava ignorar aquilo, eu sempre tentava procurar achar uma situação, uma explicação para aquilo que acontecia. Porque na minha cabeça, eu estava imaginando coisa, não tinha como um gato morto, ou seja lá como for, voltar dos mortos, gente. Eu imaginava, ele ficou muito ferido, pensei que ele tinha morrido e depois ele voltou. Simples assim. Porém, aconteceu de novo.
Os cães do vizinho invadiram o sítio e quase mataram o gato. Machucaram feio. Tinha sangue no terreiro. No outro dia, desapareceu. E como já não era de surpresa, o cinza voltou. Parecia que ele seguia um padrão. Algo ruim acontecia, ele sumia. E voltava meses depois como se nada tivesse acontecido. E o melhor, ele voltava inteiro, gente. Não tinha nada nele que demonstrasse que ele tinha sofrido algo físico. Era como se ele não tivesse passado por nenhum trauma. O tempo passou, eu já estava me acostumando com esse hábito dele de sumir e seguimos a vida. Porém, um belo dia, isso mudou. Eu vi tudo. Eu estava perto e vi quando meu marido estava no pasto levando seu cavalo para o curral. E um boi bravo dos que a gente tinha entrou em disparada na direção do meu marido. Eu estava no quintal e vi quando o cinza correu na frente. O boi pisoteou o gato com força. Eu ouvi o som. Aquilo não era coisa que um animal sobreviveria. Então ali o boi foi contido. Meu marido conseguiu se desviar. O gato ficou ali estendido no chão, mole, torto. Eu pensei, já era. As crianças começaram a chorar. Eu não tive coragem de pegar o corpo. Não queria trazer aquele estado para dentro de casa de novo. Deixei ali, perto da cerca, dizendo que mais tarde a gente resolveria. O dia foi passando e eu ainda conseguia ver o corpinho de onde eu estava no quintal. Pequeno, imóvel. As crianças já estavam dentro da casa. Eu fiquei ali parada, olhando, com um aperto estranho no peito. Foi quando aconteceu o que eu menos esperava. O céu já estava ficando laranja, escurecendo, quando eu vi um movimento. Primeiro, a pata da frente se mexeu. Eu pensei que fosse impressão, mas não era. Eu vi o corpo dele estremecer, não como um animal ferido tentando levantar. Era diferente, era como se por dentro algo estivesse se encaixando. A coluna estava torta, foi se alinhando devagar. As patas dobradas voltavam para o lugar. O pescoço, que pendia de lado, ergueu. Eu não consegui me mexer. Fiquei com medo da cena que estava vendo. E ali ele se levantou. E não cambaleou. Não mancou. Sacudiu o corpo e ficou de pé, inteiro. Como se o tempo tivesse voltado alguns minutos e nada tinha acontecido com ele. E então começou a andar, calmo, na direção da casa. Quando ele chegou perto da varanda, parou e me olhou. Naquele instante, eu senti medo. Um medo absurdo, pela primeira vez. Porque aquilo que eu tinha visto não era suposição. Não era criança confundida. Não era imaginação. Eu vi o impossível acontecer diante dos meus olhos. Depois daquele dia, eu comecei a observar outra coisa. Toda vez que o gato reaparecia, depois de um sumiço, algo ruim acontecia com a gente. Não necessariamente com ele, mas com a gente. Uma vez, pouco dia depois de ele voltar, meu marido sofreu um acidente feio na estrada e quase perdeu o cavalo. Outra vez, nossa plantação estragou inteira por causa de uma praga que nunca tinha aparecido ali. Teve uma ocasião em que minha filha caiu de uma altura considerável e escapou por pouco. Era como se a volta dele trouxesse proteção, mas também trouxesse desgraça junto. Algo ruim com ele acontecia, ele sumia. Quando ele voltava, algo acontecia com a gente. Então, eu comentei isso com meu marido numa noite. Ele ficou em silêncio por muito tempo, mas concordou, pois também percebeu. E ele perguntou se era realmente isso que eu queria. Não era toda vez que algo ruim acontecia, mas era sempre depois que ele voltava. Pode até parecer uma coincidência, a praga, os acidentes, mas não é quando você nota um padrão de comportamento. Ele sofria algo ruim, sumia. 3, 4 meses depois voltava, algo de ruim acontecia com a gente. Era sempre este padrão. Então a gente começou a ficar com medo e decidimos proteger a nossa família. E o pior, a gente nunca sabia de onde ele vinha. Ele simplesmente desaparecia, sem rastro, sem
corpo sem explicação. O que era aquilo que acontecia com aquele gato bizarro? Eu confesso que teve um momento que eu pensei em pôr o gato fora de casa, mas eu recuei, por dó, pois minha filha amava muito ele. Eles tinham uma ligação que eu não sei explicar. Uma vez, a minha filha estava pelando de febre e o gato subiu em cima dela e ficou ali um bom tempo. E coincidência ou não, a febre desapareceu. Por completa, a febre desapareceu. Talvez pode ter sido uma coincidência, talvez não, mas isso fazia eu querer ele ali. De uma certa forma, eu sentia-me protegida com ele. Então eu e meu esposo decidimos realmente dar fim ao gato. Decidimos pegar ele por dentro de uma caixa e levar para algum lugar. Apesar de a gente, lá no fundo, ter uma gratidão pelo livramento que ele deu ao meu marido quando o boi atacou meu esposo e por ter curado a minha filha quando ela teve febre, a gente, acima de tudo, tínhamos medo. Medo de ele ser algo bizarro, algo que não era desse mundo, eu não sei. Eu só sei que, no mínimo, aquele gato, ele era bizarro, ele era estranho. E isso foi maior que qualquer sentimento. No amanhã, colocamos o gato na caixa de madeira, na carroça, e levamos para bem longe do sítio. Muito longe. Soltamos perto de outra cidade, numa área movimentada, onde alguém pudesse acolher, ou não sei. Mas a gente só queria ele fora da nossa casa. Depois que abandonamos o gato, nada de estranho mais aconteceu. Nossos filhos, às vezes, perguntavam o que era que tinha acontecido com o gato. A gente falou que ele sumiu, como ele sempre fazia. Não sei se eles têm esperança dele voltar. Eu espero que ele não volte, mas a vida segue normalmente. E aí, gente, se fossem vocês, o que era que vocês fariam se vocês tivessem um animal que tivesse esse comportamento? Vocês manteriam ele ali ou botavam ele para bem longe de vocês? Eu, no meu caso, eu não sei o que era que eu faria. Eu sei que eu tenho gatos, né? Aqui, graças a Deus, eles são normais. Mas essa história é bizarra demais, hein? Muito bizarra. Essa história de que o gato morria e voltava. Eu não sei se isso é possível. Agora que, no mínimo, isso é muito estranho. Será que realmente ele morria? Ou apenas acontecia assim, tipo, dele ficar desacordado? Porque, assim, meses pra voltar, né? E voltar como se nada tivesse acontecido é estranho. No mínimo é estranho, né? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse relato. Deixa um like, se inscreva, compartilhe com um amigo seu esse vídeo, tá certo? Até um próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!